Anúncio de novo reforço está pronto para ser realmente, né, publicado aí. Flamengo já aguarda a situação envolvendo Jorge Carrascal, porque para mim isso aí é uma baita sacanagem do lado do Dínamo de Moscou, da Rússia. Para mim isso aí é uma baita sacanagem. Vou falar sobre isso, né? Você pode estar vendo esse vídeo, o Flamengo já ter anunciado, já ter recebido essas documentações, mas até o momento da gravação desse vídeo ainda não recebeu, tá? Ainda não recebeu. Fala também sobre José Boto, que pediu desculpas à torcida do Flamengo, né, pela demora nas contratações, e manda recado aí para a nação rubro-negra. Hoje aconteceu a apresentação de Samuel Lino e ele foi lá, aproveitou o momento e pediu desculpas à torcida rubro-negra. Vou falar também sobre a situação envolvendo já sobre Samuel Lino, né? Samuel Lino não encantou só a nação rubro-negra com a sua estreia, mas também eu vi aí muitos comentaristas, inclusive separei um comentário de um dos comentaristas da ESPN aqui em relação à estreia de Samuel Lino. Ele já projetou Samuel Lino na seleção brasileira. Vamos falar também um pouco sobre a situação envolvendo o Wallace Rian e Lianco, porque comentarista da ESPN saiu em defesa de Wallace Rian do Flamengo, tá? Porque para mim também isso é uma sacanagem desses caras que estão fazendo do Atlético Mineiro. Uma baita sacanagem. Tem que acabar com isso. Isso só faz o garoto crescer cada vez mais, tá? Eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o Flamengo, hein? O Mengão, queridão, tá voando fora de campo. É isso mesmo. O Flamengo tá chegando com tudo forte, dentro e fora de campo, e já projeta... Olha só, o Flamengo já projeta encerrar o ano com até 2 bilhões de reais em arrecadações. Olha só, hein? Falar sobre a situação. E o Corinthians, hein, quitou a dívida, hein, com o Flamengo, da compra de Mateuzinho, de acordo com as informações do site de timão deles lá. E o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians falou que águia voa com águia. E eles querem ser um Flamengo. Querem ser um Flamengo. Mano, fica coladinho comigo, fica por dentro de tudo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Eu estou vendo aqui, né? Recebi aqui uma notificação aqui no colega aqui, mas ainda não é o anúncio ainda do Flamengo. Então assim, a gente tá aguardando a situação do Carrascal, vou falar sobre isso, mas deixa eu falar aqui sobre a situação envolvendo Corinthians, Mateuzinho e Flamengo. Segundo o portal timão deles lá, meu não tem nada, é deles lá, trouxe que o Corinthians quitou a dívida com o Flamengo referente à compra de Mateuzinho, lateral direito, que foi negociado em fevereiro de 2024 por 21,4 milhões de reais. Algumas parcelas ainda estavam em aberto, mas o pagamento foi finalmente encerrado, né? Foi encerrado aí, tá bom, tem que ser assim mesmo, deveu, pagou. Agora o Flamengo precisa se posicionar em relação, né, ser mais insistente nessa situação lá do Internacional, porque para mim tá sendo uma baita sacanagem, né, do lado do Internacional, devendo a compra do Thiago Maia, parcelas que parecem até a Casas Bahias, mas é inacreditável. Bom, mas voltando a falar aqui sobre o Corinthians, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, em entrevista à TNT Sport, que é o Romeu Tuma Júnior, ele falou o seguinte: águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo e vamos ser. A gente quer ser um Flamengo e vamos ser. Cara, isso não é de hoje. Que o Corinthians, ele vem com essa ideia lá dentro deles lá. Quer ser um Flamengo da vida. Cara, o Flamengo muito invejado. Essa é a realidade, tá? Por isso que muitas das vezes as coisas não dão certo. Cara, vai lá, esquece o Flamengo, filhão. Faz a tua parte. Se torna um PSG da vida, um Real Madrid da vida. Esquece o Flamengo, filhão. Pelo amor de Deus. Tá amarrado, vai embora pra lá. Bom, deixa eu falar de Flamengo. Esse aqui é que eles ficam loucos sobre isso aqui. Olha só, o Flamengo bateu um recorde histórico ao faturar 712 milhões de reais só no primeiro semestre de 2025. 55% a mais
que o mesmo período do ano passado. Com o impulso da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e outras receitas, o Flamengo agora projeta encerrar o ano com até 2 bilhões de arrecadação. Sensacional, mano. O Flamengo encerrando o ano. O Flamengo encerrou o ano passado com 1 bilhão e 400, né? Quase 1 bilhão e 400 milhões. E projeta para esse ano, agora esse ano 2025, com 2 bilhões, né? Até 2 bilhões de reais. E aí, nação, o que você acha? Flamengo realmente é grana entrando e o Mengão cada vez mais forte, dentro e fora de campo. Por que eu falo dentro e fora de campo? Porque as contratações chegaram. Se encaixando essas contratações, vamos sim ter aí. Já temos o Super Flamengo. Ontem foi um vacilo, uma bobeira que deram ontem, né? Inacreditável. Até hoje não acredito nisso aí ainda. Mas bom, falar agora sobre a situação envolvendo ainda o jogo de ontem, né? Porque mais um jogo com o Atlético, foi domingo pelo Brasileirão, foi ontem pela Copa do Brasil. E o Wallace Rian, tem muita gente aí criticando esse garoto, filhão. Eu não sei como é que os caras... Eu não vejo o Wallace Rian batendo, chutando, pulando em costas de jogador, fazendo com violência nenhuma do Wallace Rian. Apenas os caras provocam. Ontem eu vi lá na área lá do Atlético, no momento que o Wallace Rian, derrubado dentro da área, o... Igor Rabelo e o Lianco, eles passam, baixam a cabeça assim e gritam com o Wallace Rian, provocando o garoto, aí depois quer te tornar de vítima. Oh, pelo amor de Deus, né? E o Pedro Ivo Almeida da ESPN, eu tiro o chapéu para o Pedro Ivo Almeida, comentarista da ESPN, que ele falou isso aqui, ó, ele sai em defesa de Wallace Rian e ele detona o Lianco do Atlético Mineiro pela atitude absurda, né, exagerada do Lianco. Ele falou o seguinte: o Lianco quer se impor porque é grandão. Aí a culpa é do garoto? É uma palhaçada ficar falando do Wallace Rian. O Wallace Rian agora é um criminoso? Né? Ele pergunta ali, o Wallace Rian agora é um criminoso? Estão tentando pintar esse menino como problemático, coisa que ele não é. Ou a gente corta esse debate na raiz, ou ele vai continuar crescendo. O garoto tem personalidade. E o problema é ele, né? O Pedro Ivo Almeida fala, o garoto tem personalidade e o problema é ele. Aí está certo o Lianco esculachar todo mundo, né? Porque eles esculacham mesmo. Aí querem se fazer de vítima, colocando a culpa como um grande vilão, o Wallace Rian. Garoto, voa, filhão. A nação está contigo. Sem violência, tá? Provocou, provoca também. Ponto final. Ponto final. E ontem a gente viu o Hulk, né? Saindo, o Wallace Rian saindo lá. Comissão técnica levou no Wallace Rian. E o Hulk atrás. Chegou até lá na entrada do vestiário do Flamengo. Atrás do Wallace Rian. Não, eu quero falar com ele. Quero falar com ele. Pô, Hulk, pelo amor de Deus, velho. Time chorão. Sem vergonha na cara, filhão. Esquece. Esquece isso aí. Bom, mas vamos falar sobre o Samuel Lino. Hoje ele foi apresentado, ontem ele teve a sua estreia pelo Flamengo. E o Bruno Vicari lá na ESPN, ele rasgou elogios, né? A gente vê que a estreia de Samuel Lino não foi só a nação rubro-negra que ficou encantada, que gostou do que viu, mas também alguns comentaristas como o Bruno Vicari da ESPN, que ele falou, inclusive projetou até o Lino já na seleção brasileira. Olha só o que ele falou: o Atlético Mineiro estava cansado e tinha a vantagem no placar. Mas se o Samuel Lino fizer em todos os jogos o que ele fez ontem, não é que ele é só titular do Flamengo, ele é titular da seleção brasileira. Se ele mantiver esse ritmo, esquece. O que o cara fez ontem foi impressionante, disse aí Bruno Vicari. E hoje tivemos aí, né, a apresentação oficial do Samuel Lino. Fez a estreia ontem, não tinha sido apresentada ainda à imprensa. Eu trouxe para vocês no último vídeo, né, as palavras do Samuel Lino. Estou muito feliz, recebeu propostas aí, né, bem superiores, melhores que a do Flamengo. Mas quando o Boto chegou a procurar ele, ele falou logo: ó, se for para ir, vamos agilizar logo isso aí e vamos embora. E tá aí, ontem ele realmente, poucos minutos em campo, e foi o melhor no ataque do Flamengo. Sensacional. E José Boto, ele pediu desculpas, né? Tipo assim, né? Aquela desculpa à torcida pela demora nas contratações, e mandou um recado. Olha só o que ele falou. O Samuel Lino,
sempre foi o jogador que estava na nossa mente. E passou de impossível para muito difícil, depois de impossível, depois possível. E hoje está aqui conosco. Às vezes as coisas demoram um pouco mais do que a torcida gostaria. E eu peço desculpas à torcida, mas temos ideias fixas. E enquanto for possível ter os jogadores que queremos, vamos atrás disso. Lembrando que, né, tem a situação do Lucas Beltrán, que é um jogador que o Boto quer, tá, nação? O Boto falou, tá falado, tá insistente aí. A Fiorentina já topou, já convenceram a Fiorentina. E agora o Lucas Beltrán também está inclinado a vir para o mais querido do Brasil. Vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. Mas se falando em contratações, vamos falar sobre Jorge Carrascal, porque para mim isso aqui é uma sacanagem. Bom, o que eu falei para vocês, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se chegou alguma notificação para mim aqui. Mas o que acontece? Não chegou nada até agora. A informação que temos também aqui, diretamente dentro do Flamengo também, não tenho nada aqui agora para vocês, o que significa que não chegou ainda no Flamengo, não foi enviado o documento assinado pelo Dinamo de Moscou da Rússia para o Flamengo anunciar Jorge Carrascal. O anúncio está pronto, só esperando esse documento. O anúncio está pronto, só esperando esse documento chegar na mesa do Flamengo e o Flamengo anunciar Jorge Carrascal. Por que eu falo que isso é uma baita sacanagem? Eu falo por quê? Porque os russos, cara, é difícil de lidar negócio com esses russos. É complicado. Quando é daqui pra lá, as coisas vão tão fácil, né? A gente viu o gesto aí, já estava acertado, tudo pagaram, pronto, acabou, não teve conversa. Não teve nem conversa com o Flamengo. Agora, quando é de lá pra cá, eles enrolam, eles fazem uma volta. O jogador já está no Rio de Janeiro, já realizou exames ontem, já passou pelos exames e o Flamengo só espera essa documentação. Lembrando que da parte do Flamengo está toda completa. Falta apenas a documentação da equipe russa. Então vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo. Mas vamos aguardar aí. A expectativa agora é o anúncio de Jorge Carrascal. Bom, e que novela foi essa, né? Que novela foi essa? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.